Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Acabou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Santos 0. Rapaziada, o resultado era o que a gente não esperava, a gente queria a vitória, é óbvio, Campeonato Brasileiro, a vitória é muito importante. Porém, gente, é muito complicado, você vê muita diferença. O time que entrou hoje do Corinthians não dá pra gente ter parâmetro com esse time, velho. Pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo ainda teve as modificações, o Corinthians teve uma melhora, mas o primeiro tempo o Corinthians foi muito abaixo, muito abaixo. O Corinthians não consegue jogar. É jogadores do nível muito abaixo. E infelizmente, gente, é o nosso calendário. Não tem o que fazer. Terça-feira a gente tem uma pedreira, velho. A gente tem um jogo dificílimo de mata-mata da Libertadores, oitavas de final da Libertadores. Então, assim, por isso que eu falei ontem, eu falei, o jogo não vai ser fácil. Por quê? Não vai ser fácil, porque o Corinthians ia ter que preservar o time. Eu achei que o Vitor Pereira ia entrar com outra escalação. Achei que Renato Augusto ia estar disponível. Achei que outros jogadores iam estar disponíveis e não estavam. O Corinthians entrou com muito jogador da base. Muito jogador. Eu até peguei a escalação aqui e anotei, porque foram muitos jogadores diferentes, gente. Ó, Cássio Rafael Ramos, Robert na zaga, Raul Gustavo e Fábio Santos. Cantilho do Queiroz, Rony, Adson, Felipe e Gustavo Mantuan. Então, assim, gente, tem alguns pontos positivos que a gente tem que falar de alguns meninos que entraram. Eu gostei muito da personalidade desse zagueiro. Ele já tinha entrado no jogo na Copa do Brasil que o Corinthians goleou o Santos. Esse Robert Renan, ele é muito bom jogador. Ele tem uma tranquilidade, você vê que ele tem uma técnica. Apesar do Corinthians hoje correr muito mais risco do que correu na quarta-feira, mas assim, você via que é um jogador muito tranquilo, um canhoto, que sabe o que fazer com a bola. Então, assim, é um garoto promissor. Não dá pra contar com ele em jogo grande. Apesar que hoje foi um clássico, né? Só que assim, precisava muito da vitória hoje. Muito da vitória por conta do Campeonato Brasileiro. Mas convenhamos, né, rapaziada? O Campeonato Brasileiro é bom a gente se manter lá em cima. É bom a gente se manter lá em cima, sempre no topo. Hoje eu acho que era um jogo que daria pra ganhar daquele 1-0 sofrido. Esse último lance do Lucas Piton aí. Puta, podia ter feito o gol ali, a gente fazer 1-0 no último lance, essa é a coisa mais linda. Mas, infelizmente não veio, o Corinthians empatou 0-0. Agora a gente vai ficar. A gente ficou a 2 pontos do líder Palmeiras e eles ainda têm um jogo a menos. Então eles vão jogar amanhã, tentar secar eles, ver se eles conseguem perder pro Avaí fora de casa, para que eles não se distanciem muito, né? E o Internacional e o Atlético Paranaense também ganhou, então quer dizer, eles colaram na gente. Então, assim, Campeonato Brasileiro é bom a gente se manter lá em cima. A gente vai ter um jogo dificílimo, dificílimo contra o Fluminense agora fora de casa, no sábado. Tô falando pelo Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Não tô nem falando de terça-feira na Copa do na Libertadores. Tô falando de sábado que vem, pelo Campeonato Brasileiro, a gente joga contra o Fluminense fora de casa, um jogo dificílimo. Então, assim, Campeonato Brasileiro, rapaziada, é tentar se manter lá em cima. Tentar, é igual o Tite sempre falou, tentar se manter lá em cima para que faltar 10 rodadas pro final, tentar dar um sprint final. O calendário esse ano vai ser muito curto, Copa do Mundo no final do ano vai ser muito treta. Então, assim, a gente já deu um grande passo nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai ter um jogo importantíssimo agora na Libertadores. Então, se a gente der um grande passo nesse primeiro jogo ali da Libertadores, a gente já consegue jogar mais tranquilo contra o Fluminense. Então é um jogo importantíssimo na terça-feira. Voltando a falar mais do jogo agora, que acabou agora na Neoquímica Arena, que foi 0-0. Depois do primeiro tempo, o time bem abaixo, apesar de ter alguns pontos positivos, que do Queiroz e Mantuan jogou muito bem, e eu queria que eles tivessem continuado, tanto do Queiroz quanto o Mantuan, na entrada do William e do Juliano, que foi quem entrou e eles saíram. Eu acho que se tivesse mantido tanto o do Queiroz quanto o Juliano, ou quanto o do Queiroz, pelo amor de Deus, gente, se tivesse mantido tanto o do Queiroz quanto o Mantuan e entrado o William e Juliano, seria muito bom, porque eram os dois melhores jogadores do Corinthians no primeiro tempo. Só que aí o Duqueiroz sentiu e o Mantuan, a gente não sabe o porquê que ele saiu. Eu acho que deve ser para preservar para terça-feira, que provavelmente ele vai ser titular. Então, assim, rapaziada, o Corinthians até que volta no segundo tempo bem. William e Juliano já dá outra característica pro time. O time começa a jogar bem no segundo tempo. Você vê que já tem outra personalidade, já vai para cima do Santos. Só que, infelizmente, o gol não saiu, rapaziada. Hoje o gol não saiu, a gente martelou. O ponto negativo, na minha opinião, apesar de ele ter
dado uma finalização muito boa no gol e o goleiro do Santos ter feito uma bela defesa, foi o Rony. O Rony para mim é muito fraco, gente. É muito fraco esse meio de campo do Rony. Então assim, ele faz a diferença. O Duqueiroz, quando ele saiu, imagina se tivesse tirado o Rony, mantido o Duqueiroz e entrado o Juliano. Ia dar outra característica para esse time. Com certeza daria outra característica. Mas, como o Duqueiroz ele sentiu alguma lesão. Lesão não, né? Algum desconforto. Espero que não tenha sido nada grave. Espero que terça-feira ele esteja em campo, porque ele está muito bem, principalmente depois que o Vitor Pereira colocou ele de segundo volante. Eu tô gostando muito dele, tá chegando na área toda hora. Ele foi o jogador mais importante do Corinthians no primeiro tempo. Ele deu 2 chutes pro gol. Então, assim, o Duqueiroz está sendo um jogador muito importante. Por isso que eu queria que ele tivesse continuado no jogo, entrasse o Juliano, mantesse o Mantuan e entrasse o William também. Mas, como não aconteceu isso, o Corinthians continuou em cima do Santos. O Santos teve alguns contra-ataques importantes também. Só que, assim, o time do Corinthians, ele não estava tão bem postado quanto na quarta-feira. Porque na quarta-feira o Santos não viu a bola. Hoje ainda o Santos conseguiu fazer algumas jogadas, mas na quarta-feira o Santos não viu a bola. Hoje o Corinthians estava com alguns jogadores ali que estavam um pouquinho devagar. Tanto o Fábio Santos, na pegada ali da marcação, não conseguia, principalmente no segundo tempo. Então, assim, de todo o contexto, o resultado foi ruim pro Corinthians, porque o Corinthians mereceu ganhar. Num total, num geral, o Corinthians foi melhor que o Santos. Só que aí veio o empate. Paciência, né, rapaziada? Não tem o que falar. Cássio, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Quando foi exigido, fez algumas defesas lá, mas também não foi muito exigido. Dupla de zaga do Corinthians, tanto o Raul Gustavo quanto o Robert Renan, muito bem os dois. Parabenizar o Raul Gustavo novamente, fez uma boa partida. O Fábio Santos foi um pouquinho abaixo. O Rafael Ramos, gostei, mas Fagner não tem nem comparação. Depois que entrou, é outra dinâmica pro time também. Do Queiroz, muito bem. Rony não gostei muito, igual eu falei pra vocês. Cantilho achei que jogou bem. Teve algumas inversões de jogo importantes. Mantuan jogou bem no primeiro tempo. Adson, um pouco abaixo hoje, hein, rapaziada? Adson foi um pouco abaixo. Não gostei muito da atuação dele. Apesar dele ter rabiscado bastante, mas não conseguiu achar o passe certo, não conseguiu a infiltração certa. E no primeiro tempo jogou o menino lá, o centroavante do Corinthians da base lá, gente, me perdoa, tiozinho aqui é foda de memória, o Felipe. Então, assim, rapaziada, o Corinthians, no primeiro tempo, essa escalação razoável para baixo, ponto positivo, Mantuan e Duqueiroz. E o ponto negativo, na minha opinião, é o Rony. Depois, no segundo tempo, entrou o William, entrou Juliano, entrou Fagner depois. Dá outra dinâmica pro time. Então, assim, infelizmente não saiu o gol. Tivemos uma bela de uma chance agora com o Lucas Piton no final do jogo e não saiu o gol. E terça-feira tem mais Corinthians, rapaziada. O Corinthians entra na Neoquímica Arena 9h30, 9 horas, se eu não me engano, contra o Boca Juniors pela Libertadores. Venho aqui conversar com vocês sobre esse jogo. É óbvio, fazer pós-jogo, pré-jogo, fazer tudo isso daí com vocês. E vamos falar também do Yuri Alberto, rapaziada. O Yuri Alberto parece que já tá fechado. Parece que já fechou com o Corinthians. Porém, o modelo de negócio que fizeram agora, eu acabei não gostando muito. Eu acho que cedeu tanto o Mantuan quanto o Ivan pro Zenit, no momento onde o Mantuan tá muito bem no time do Corinthians. Eu tava vendo aí dos 10 últimos gols do Corinthians, ele fez 5. Então, assim, o Mantuan tá muito bem no time do Corinthians. Eu acho que liberar ele agora, não sei se seria legal. E o Ivan, rapaziada, é um goleiro muito bom. Muito bom. Eu acompanhei alguns jogos da Ponte Preta. Ele é muito promissor, gente. A gente tem o Matheus Donelli, só que o Matheus Donelli ele é ainda muito menino ainda. Pra pegar um jogo importante, o Cássio se machuca, pegar um jogo importante mesmo, umas quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, me preocupa o Donelli no gol. O Ivan já ia me deixar com mais segurança. Então esse modelo de negócio, porque quem não sabe, o Corinthians parece que fechou com o Yuri Alberto, porém o Zenit exigiu o empréstimo também de 1 ano do Mantuan e do Ivan. Então, como o Yuri Alberto é 1 ano para o Corinthians, o Ivan e o Mantuan também seriam 1 ano de empréstimo pro Zenit.
Então, esse seria com direito, igual eu falei ontem no vídeo para vocês, com direito de compra. Se o Corinthians vai estipular um valor pro Zenit, vamos supor que, se eu não me engano, é 10 milhões de euros pelo Mantuan. Se o Zenit concordar no final do empréstimo, o Zenit vai lá e compra ele por 10 milhões de euros. Eu ainda acho baixo o valor. Eu acho que o Mantuan, ele poderia ser vendido por pelo menos 15 a 20 milhões de euros. Pelo menos isso daí. Então eu acho que daria para colocar uma multa alta. Porque se ele estourar lá no Zenit, com certeza os caras vão querer comprar. Ele só volta, na minha opinião, pro Corinthians se ele não for bem lá no Zenit. Beleza, rapaziada? O que vocês acham aí? Empate doloroso pro Coringão. Queria que viesse a vitória. Sabia que ia ser um jogo difícil. Sabia que não ia ser tanta babada igual foi na quarta-feira. Porém, podia ter vindo uma vitória apertada, aquele 1-0 que o torcedor do Corinthians gosta, mas não veio. Veio um empate, 0-0, o Corinthians se mantém lá em cima, segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E é isso aí, rapaziada. Terça-feira, tô aqui com vocês de novo. O Corinthians joga contra o Boca Juniors, Libertadores, jogo importantíssimo. Primeiro jogo, tem que fazer o resultado. E é isso aí, rapaziada. E vem o Yuri Alberto aí, hein? O jogador é bom, hein, rapaziada? Centroavante importantíssimo pro Corinthians. Beleza, rapaziada? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativem o sininho, compartilhem. Tamo junto e é nóis. Vai, Corinthians!